Senhores senadores, senhor presidente da comissão, é amplamente sabido que esta comissão tem envergado atenção a todo o território brasileiro. Por esta razão, me desloquei do extremo oeste do estado do Amazonas, cidade de Tabatinga, localizada na tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru. Quero manifestar minha alegria pela oportunidade de poder me pronunciar diante de Vossas Excelências. Apesar de ter vindo desta região, preciso enfatizar uma situação específica relativamente às reservas indígenas ocupadas pelas etnias Suruí, Zoró, Saquirabiá. E muito em particular, questões que envolvem a reserva Roosevelt da etnia Cinta Larga, localizadas parte no estado de Rondônia e em sua maior parte no estado do Mato Grosso. Não há como fazer menção dessas primeiras etnias citadas sem falar nos mais de 30 anos de exploração madeireira, que, embora patente aos olhos de todos, nunca teve amparo legal, sendo de contínuo uma prática criminosa onde as maiores vítimas são até hoje os próprios índios. Também não há como fazer referência aos índios Cinta Larga, especialmente sobre esses últimos 13 anos, esquecendo-se os episódios do garimpo de diamantes no Igarapé Lages da reserva Roosevelt. As ações desenvolvidas nesta última década pelos órgãos de governo, FUNAI, Ministério Público Federal em Rondônia e Polícia Federal, não podem em tudo ser desprezadas, pois que serviram também para tornar ainda mais agravante o estado de humilhação e miséria dos índios Cinta Larga. Esses ocupantes de mais de 2 milhões de hectares das terras mais férteis da região estão submetidos ao recebimento de cestas básicas. Para melhor elucidação, faz-se necessário dizer que o início da garimpagem na reserva Roosevelt se deu efetivamente em meados do ano 2000. Nesse tempo, os chefes de postos indígenas, técnicos indigenistas da FUNAI e Cacoal, com a mesma intensidade do pavor que a situação lhes imprimia, dispararam telefonemas, memorandos, relatórios e todo tipo de informação dirigidos especialmente à presidência da FUNAI e Ministério Público Federal em Rondônia. Vejamos apenas algumas citações. Por via do Memorando 54, do dia 17 de abril de 2000, a FUNAI Cacoal encaminha à sua presidência vários documentos de servidores dando notícias da invasão madeireira e garimpeira. No mesmo sentido, o Ministério Público Federal em Rondônia foi comunicado por via do ofício 57, do dia 26 de abril do ano de 2000. Em setembro daquele mesmo ano, através do Memorando 169, a presidência fica sabendo que a invasão de madeireiros e garimpeiros já está atingindo a área denominada Flor do Prado, no estado do Mato Grosso. Sem respostas, sem apoio da presidência e ainda sem retorno do Ministério Público Federal, em 17 de outubro de 2000, remete-se o ofício número 153 pedindo apoio à Polícia Federal em Porto Velho, Rondônia. Em resposta, a PF diz da impossibilidade de atender, naquele momento, a solicitação. Em 20 de outubro, quando o ano já se encaminha para o seu término, o chefe do meio ambiente da FUNAI em Brasília, senhor Wagner Sena, mostrando-se completamente alheio e desconhecedor de toda a situação, envia para a FUNAI Cacoal o Memorando 588, pedindo informações. Só no dia 11 de dezembro daquele ano, o mesmo chefe de Departamento de Meio Ambiente, por via do Memorando 715, diz não haver recurso para a operação de retirada de garimpeiros da reserva Roosevelt. Assim, findou-se o ano de 2000, deixando clarividente a inércia e a omissão de quem tinha o direito e o dever de fazer. Durante um ano inteiro,
restou apenas o desespero dos servidores que atuavam nos postos indígenas e dos técnicos da administração da FUNAI, em Cacoal. Inicia-se o ano de 2001. Em março de 2001, situação agravada com a presença estimada em mais de 1.000 garimpeiros na reserva. Expediu-se o memorando 016 da FUNAI Cacoal, noticiando que restou frustrada uma operação formada por agentes da PF, FUNAI, DNPM e IBAMA. Em abril, técnico indigenista José Torres de Moraes é designado para coordenar equipe operacional, que iria desmobilizar e cessar as atividades de garimpagem naquela reserva. Em seguida, 2 incidentes merecem nosso destaque. Primeiro, relatório de operação datado de 25 de junho de 2001 delata o agente PF Neves em ação no mínimo suspeita, querendo retirar da reserva uma carga de equipamentos de garimpo sem o consentimento dos servidores que mantinham-se na barreira de fiscalização. Abordado para esclarecimentos, fez uso de um fuzil para escudar a passagem do caminhão carregado com as máquinas. Segundo, através do fax 246, de 26 de junho de 2001, indígenas encaminham à presidência da FUNAI e Ministério Público Federal em Rondônia carta reclamação sobre diversas atitudes da Polícia Federal. A promessa de que o governo federal estaria elaborando projetos de melhoria de vida aos Cinta Larga, apregoada pelo indigenista, fez com que todos os índios aderissem aos trabalhos de esvaziamento da área ocupada pelos garimpeiros. Em julho daquele ano, 2001, através do memorando 071, o indigenista anuncia à central da FUNAI o êxito na operação, com a completa suspensão de todas as atividades de garimpagem. A PF não atuou nesta ação e também não participou no processo de limpeza da área, ou seja, retirada de máquinas e aparatos de garimpo deixados pelos garimpeiros. Nesse interim, as relações entre técnicos da FUNAI e Polícia Federal caminham para a discórdia, principalmente porque os técnicos mostraram habilidades na paralisação rápida do garimpo. Por conta disso, ouvimos do delegado senhor Valério: esses caras fecham o garimpo quando querem e também deixam abrir quando querem. Fecha aspas. Começaram as retaliações, perseguições e até cooptação de garimpeiros para depor em desfavor dos servidores. Ora, jamais um garimpeiro que fora retirado do interior da reserva diria qualquer coisa, senão queixas para ver a equipe de fiscalização fora de atuação. Passado quase 4 meses, as promessas do governo não se concretizam. Não aparece nenhuma equipe da FUNAI Brasília na região. O grupo indígena passa a desacreditar nas autoridades governamentais. Assediados de todos os lados por garimpeiros e empresas do ramo, juntam-se a esses para retomar a exploração. Em outubro daquele ano, 2001, por via do memorando 120, indigenista lamenta as deficiências e falta de apoio e dá conhecimento à presidência da Fundação e outras autoridades sobre o rompimento das barreiras de fiscalização. Outra vez, está deflagrado o movimento para saquear a reserva. Em dezembro de 2001, Polícia Federal reúne uma série de argumentos sugerindo que seja imputada culpa aos servidores da FUNAI e, por conseguinte, pede a prisão preventiva de vários deles, cujo decreto sai quase imediatamente. Passado 30 dias, o juiz, subscritor do decreto de segregação, é informado pelo próprio DPF que a situação no garimpo se agrava e já é insustentável, estimando em mais de 4.000 homens garimpando. Essa informação leva o magistrado a revogar o mandado de prisão preventiva contra esses servidores, entendendo não haver fundamento na continuidade do mandado. O saque na reserva continuava, crescendo até que, em setembro de 2002, os líderes Cinta Larga mencionam em carta aberta
que, em reunião com o administrador da FUNAI em Cacoal, acompanhado do chefe do setor de meio ambiente da FUNAI Cacoal também, e Polícia Federal, ficou acertado que os índios poderiam utilizar 5 conjuntos de equipamentos e só poderiam garimpar com esse número de máquinas. Esse acerto foi apenas uma alavanca para tornar a situação ainda mais fora de controle. O fato foi, em seguida, denunciado à presidência da FUNAI e dado conhecimento ao Ministério Público Federal em Rondônia. Denúncia essa que pareceu não ser levada a sério por nenhuma das instituições. Em janeiro de 2003, a presidência da FUNAI cria o GT, Grupo Tarefa, cujo coordenador, o indigenista Walter Bros, que de forma inteligente sugeriu o aproveitamento das experiências dos indigenistas locais. Em menos de 10 dias, foram retirados pacificamente quase 6.000 garimpeiros do interior da reserva e total suspensão das atividades de garimpagem. Tudo isso com as mesmas propostas anteriores de que uma equipe multidisciplinar do governo estaria desenvolvendo projetos com vistas à sustentabilidade e melhoria de vida dos índios. Mas a proeza alcançada pelos indigenistas não duraria muito tempo. Os projetos prometidos não chegaram. O apoio ao Grupo Tarefa foi diminuindo. A pressão dos garimpeiros sobre os índios e também sobre a equipe de fiscalização foi se intensificando. Até que em julho de 2003, o grupo indígena anuncia que, em não havendo medidas eficazes da parte do governo, voltariam a se aliar com os garimpeiros. Em seguida, Walter Blos deixa a coordenação do GT. Em 17 de setembro de 2004, decreto presidencial cria grupo operacional com a coordenação da Polícia Federal para a questão do garimpo Lages na Reserva Roosevelt. Em novembro daquele ano, a Caixa Econômica Federal é autorizada, por via da medida provisória 225 de 2004, a comprar os diamantes dos índios. Isso funcionaria como verdadeiro fomento para a corrida ao garimpo de diamantes. Então, preparativos, como que para uma guerra, são planejados e levados a campo. Avião, helicóptero, veículos, principalmente caminhonetes, homens armados, agentes federais, delegados, funcionários do DNPM e até da Polícia Rodoviária Federal. Para a sustentação de todo esse aparato, pagamento de diárias e passagens, vários milhões de reais. Há alguém que diga que seria sim necessário uma mega operação, e em parte concordamos. Contudo, notícias sempre circularam que mercadorias para garimpeiros, combustíveis para o funcionamento das máquinas no garimpo e máquinas que pesam toneladas, passaram até pelas portas de algumas bases ali montadas. Maior indício da veracidade dessa descrição, basta deitar vistas às fotos de satélite em sequência temporal. Essas mostram com clareza que depois da montagem da sobredita operação, o grupo indígena ficou dividido. A aplicação dos conhecimentos indigenistas foi afastada e a área de escavações e crateras triplicou em tamanho, suprimindo a densa floresta. Essas questões jamais foram objetos de apuração. Com esta citação, não posso deixar de lembrar, no entanto, que os indigenistas primeiros, até hoje, estão sob a vara persecutória da administração da FUNAI. E, neste caso, conclamamos os senhores senadores para que intervenham, se possível.
visto que permanece em vigor um processo administrativo disciplinar que, embora a lei de regência do funcionalismo público e o entendimento dos tribunais e Superior Tribunal Federal estabeleça prazo de 140 dias, referido processo já ultrapassou 12 anos e continua sem julgamento. Em junho de 2013, o Procurador da República em Rondônia, senhor Reginaldo Pereira Trindade, em conjunto com outros 8 procuradores, virtuosamente protocolaram no Judiciário uma ação civil de improbidade administrativa, pedindo a condenação do ex-presidente da FUNAI, senhor Márcio Augusto Freitas de Meira, e os diretores Thaís Dias Gonçalves, Maria Auxiliadora Cruz de Sá Leão, por tudo que resta no seio do povo indígena Cinta Larga, ou seja, toda sorte de privações. Falta comida, saúde, educação, dignidade. Sobra preconceito, ignorância, omissão, descaso. Consolidando-se aí um paradoxo extremo. Terras riquíssimas, povo paupérrimo. Por outra via, o mesmo procurador, senhor Reginaldo Pereira Trindade, em reunião com o povo indígena Suruí, no dia 19 de agosto de 2005, posicionou-se de forma favorável à continuação da exploração madeireira nas terras indígenas ocupadas pelos Suruí, até que os índios pagassem suas dívidas e fossem implantados projetos de sustentabilidade. Esse parecer dado pelo Ministério Público Federal, representado na ocasião pelo senhor Trindade, circulou com rapidez na região. Por consequência, centenas de caminhões, tratores e outros maquinários ingressaram nas terras indígenas Suruí, Zoró e Cinta Larga. Sobre este caso, o então chefe do setor de meio ambiente, João Ruiz Dias, escreve ao administrador regional da FUNAI em Cacoal o memorando de número 108, nos termos que extraímos. Abre aspas. Como já é do conhecimento de todos que participaram da reunião do dia 19/8/2005, onde estiveram presentes lideranças Suruí, representantes do IBAMA, FUNAI e senhor Reginaldo Pereira Trindade, procurador da República no estado de Rondônia, para tratarem assuntos relacionados à exploração ilegal de madeiras nas terras indígenas 7 de setembro, jurisdicionada esta regional, decidido o consentimento verbal pelo senhor procurador às comunidades indígenas ali presentes, a continuidade da retirada de madeiras da área em atendimento à solicitação das lideranças indígenas, da necessidade de saldarem seus débitos perante as partes interessadas na ilegalidade. Mediante esse argumento, lhes foi homologado verbalmente a autorização até que as comunidades envolvidas pudessem sanar seus débitos junto a seus credores. Solicito de Vossa Senhoria consultar ao nobre procurador se os prazos concedidos aos silvícolas já foram expirados. Fecha aspas. Este é um caso expresso em documento oficial e nos perguntamos: quem haverá de apurar? Ou quem poderá ser punido? Com este sucinto relato, que por sucinto que é, deixamos de mencionar outros tantos episódios, acreditamos ser suficiente para sugerir a esta honrosa comissão procedimentos com vistas a apurar responsabilidades daqueles que detinham institucional e constitucionalmente o poder e o direito dever de fazer e transgrediram. A localização ou a destinação dos milhares de diamantes apreendidos em mãos de garimpeiros e também em mãos dos próprios índios.
Ressalte-se que de uma única vez foram apreendidas mais de 440 pedras, que seria do índio Raimundinho Cintalar. Terceiro, solicitar perícia sobre o diamante apreendido, uma vez que há suspeitas de que verdadeiros diamantes foram substituídos por pedras rochosas de nenhum valor. Quarto, procedimentos para apurar o processo de construção da ponte sobre o rio Roosevelt, uma vez que o madeireiro Celção, da cidade de Pimenta Bueno, Rondônia, retirou elevada quantidade de madeiras em toros, afirmando estar autorizado pela PF por ocasião da construção da citada ponte. 5. Requerer do Sercipan, Rondônia, análise multitemporal do antropismo sobre as terras indígenas de ocupação Suruí, Zoró e Cinta Larga. 6. Procedimentos para apurar a aplicação dos recursos destinados principalmente à contenção do garimpo na terra indígena Roosevelt, comparando, quando possível, atividades descritas com atividades executadas. Por último, senhor presidente, vale registrar que esses indigenistas que antes atuaram nessas áreas indígenas, embora rechaçados, podem provar por diversos meios que sempre buscaram solução pacífica e se esforçaram propondo que as riquezas naturais existentes nas terras indígenas sejam legalmente aproveitadas pelos índios e pelo próprio Estado brasileiro. Acreditamos que poderá ser por via desta comissão o desencadeamento do dispositivo que falta para que pelo menos alguns grupos tribais saiam da marginalidade e também deixem de conviver com a miséria. Depois disso, o Deus Criador desse imenso universo, a quem sirvo e reverencio, poderá fazer repousar a minha alma em paz.